Então, muito boa noite e quero lançar um convite para estarem connosco nas noites de ensino, onde vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, chamada a Carta da Alegria. Paulo vai ensinar-nos como adquirir e viver esta alegria, que é a alegria que vem de Deus. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. E é à volta disto que nós vamos estudar em cada noite um dos 4 capítulos da Carta aos Filipenses, a Carta da Alegria. Bem-vindos. Muito boa noite. Nós vamos então continuar a estudar a Carta aos Filipenses, a Carta da Alegria. Já vimos no capítulo 1 e o capítulo 2 a importância da alegria. Iniciamos com o capítulo 1, em que o apóstolo Paulo está alegre num ambiente de prisão, por causa do Evangelho, mas a alegria dele tem uma fonte diferente daquilo que é a circunstância, não é? Para que ele estivesse alegre mesmo na prisão, ele tinha uma causa nobre e era a partir dali que ele tinha a sua alegria. Ele estava focado no Evangelho. E o Evangelho estava a progredir apesar de ele estar preso, então ele está alegre. Depois também vimos no capítulo número 2 acerca da unidade da Igreja, como é importante a unidade. Isto deve trazer também, faz parte da alegria da Igreja, onde não é só o apóstolo Paulo, não é só o A ou o B que tem o mesmo foco, mas todos aqueles que têm o foco do Evangelho estão a trabalhar para o mesmo, a seguir o mesmo Deus, com a mesma causa, e isso deve ser visto também na unidade que há na Igreja. E o apóstolo Paulo usa exemplos como Epafrodito, Timóteo, que se interessavam no bem dos irmãos. Então, também há alegria quando nós sentimos que há a unidade, estamos todos no mesmo parecer, e Timóteo é um bom exemplo, Epafrodito, Paulo e, claro, o nosso Senhor Jesus também. No capítulo 3, nós entramos aqui num outro aspecto da alegria, que é a alegria agora a partir muito do interior. Porque no primeiro capítulo, Paulo está alegre por causa de, no seu interior, ele ter como propósito o Evangelho, mas aqui ele está a falar de uma alegria que vem de cada um, mas é uma alegria que deve fazer parte desta unidade que é a Igreja. Ou seja, é na doutrina, é nas convicções que nós nos aproximamos ou nos afastamos das pessoas, não é? Aquilo que nós queremos leva-nos a ter identificação com outros. E a doutrina deve servir também para essa convergência, para essa unidade. Então deve haver alegria quando percebemos que temos a mesma doutrina. A Igreja primitiva perseverava unanimemente na doutrina dos apóstolos. Era a mesma doutrina. Deus é um Deus que traz convicção, nós devemos pregar, mas em boa verdade, a crença, aquilo que nós aceitamos, é algo que Deus tem que fazer no interior de cada indivíduo, de cada pessoa. Então há alegria na doutrina. Significa que se a doutrina traz alegria na unidade conjunta, temos de ter cuidado com ataques que sejam feitos a este equilíbrio ou que sejam feitos à doutrina. No capítulo 3, o apóstolo Paulo começa no versículo 1 a dizer regozijai-vos no Senhor, ou que vos regozijeis no Senhor. Lá está a alegria no Senhor. É verdade, tínhamos falado naqueles exemplos de ajuda, de humildade, que ajuda a unidade da Igreja, do Epafrodito, do Timóteo, etc. Mas ele está a dizer, mas a nossa alegria tem que ser no Senhor, porque ele agora vai mostrar o outro lado. Se temos, por um lado, alguns que nos ajudam, que levam à unidade, temos, por outro lado, outros que podem pôr em questão esta unidade através do falso ensino. Então, precisamos de uma doutrina que venha equalizar os relacionamentos, que venha ajudar a manter essa unidade. E aqui ele mostra 2 lados opostos que são perigosos para esta unidade na doutrina, que atacam a doutrina. Aqui no versículo 2, nós temos que guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, da circuncisão. Ou seja, tenham cuidado com aqueles... Há uma versão que até diz cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Estão a ver, Paulo fala da circuncisão, que é realmente uma prática, um ritual no corpo, e ele está a dizer, esta gente quer cortar o corpo. Porque Paulo sabia que agora a caminhada cristã, a partir do momento que Jesus vai à Terra, é uma caminhada de fé em Cristo. Cristo é o foco, é na fé dele que temos que caminhar e não jamais no sistema mosaico, na lei de Moisés, onde a circuncisão era também um sinal de identidade do povo de Deus. Ele está a dizer agora não. Essa gente que quer continuar a impor a lei, olha, essa gente
não podemos aceitar o que eles estão a ensinar, temos que recusar isso e ficar na sã doutrina. Então, cuidado com essa gente que está a tentar impor a circuncisão. Agora, há aqui uma aplicação da ideia da circuncisão no versículo 3, que é muito curiosa. Porque o apóstolo Paulo está a dizer, não sigam a circuncisão, não sigam aquelas práticas que os judaizantes estão a tentar impor. Não, nós agora seguimos a sã doutrina que está em Cristo. Então ele diz, nós é que somos a circuncisão verdadeira. Diz aqui no verso 3, porque a circuncisão somos nós, os que servimos no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Estão a ver? Nós é que somos a circuncisão porque nos gloriamos em Cristo. Ele está a tentar retirar aquele peso da glória na carne. Eu sou circuncidado. Aquele orgulho que as obras trazem, que o legalismo impõe. Tu tens que fazer isto como se a vida cristã fosse resultado de uma conquista pessoal. E ele está a dizer, não, nós agora gloriamos em Cristo. A salvação que nós temos, a unidade da igreja, a alegria, tudo isso vem de Cristo. Não vem da circuncisão, não vem daquilo que se faz para ter mérito próprio. Ele diz, a circuncisão autêntica até somos nós, que não confiamos na carne, mas nos gloriamos em Jesus Cristo. E há um texto na carta que vem a seguir, no capítulo 2, que é a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 11, ele desenvolve esta temática, esta ideia da circuncisão, agora já não como ritual daquela identidade do povo de Israel no Antigo Testamento, não é essa circuncisão, mas Paulo vai buscar esta ideia. É como se ele estivesse a espiritualizar, digamos assim, a circuncisão. Ele vai buscar a ideia daquele ritual da identificação, do compromisso, do despojamento, para dizer que agora há um despojamento, há uma circuncisão, entre aspas, que tem que acontecer na nossa vida. E o verso 11 diz que em Cristo, ou no qual, em Cristo, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Ou seja, a circuncisão que nós temos não é uma circuncisão que uma pessoa faz a outra, não é isso, é uma circuncisão, é a circuncisão de Cristo. Portanto, há aqui como que uma purificação, há um despojamento, há um compromisso, há uma entrega que é a Cristo. Não é mais como os judaizantes estão a tentar impor, um legalismo à força, és tu que vais conseguir, tu tens direito, tu tens mérito. Não, ele diz, é resultado do que Cristo faz em ti. E o verso 12 diz, e agora Paulo vai buscar o batismo nas águas, que também é um ritual, mas um ritual que respeita aquele princípio que estava lá atrás na circuncisão, mas é um ritual que nos leva, o foco não está na glorificação da carne, eu fiz isto, eu tenho mérito, não. É um ritual que mostra a tua dependência de Cristo, a tua fé em Cristo. Diz o verso 12, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então Paulo vai buscar o batismo nas águas, o batismo em nome de Cristo, para falar daquele fenómeno espiritual que é morrer e ressuscitar para uma nova vida. Então aquilo que a circuncisão na carne hoje já não faz, mas Cristo faz em nós quando temos fé nele, e se dá essa metamorfose, essa transformação na nossa vida, em que agora morremos para o pecado, mas ressuscitamos para uma nova vida. Há aqui algo novo que acontece na nossa vida quando nós nos despojamos daquelas coisas velhas, estando nós em Cristo pela fé. Aqui o outro lado da moeda, digamos assim, vamos avançar um pouquinho até o verso 18. Portanto, nós falamos do quê? Deste legalismo, desta imposição, deste confiar na carne. E o apóstolo Paulo, nos versos 4 a 7, ele fala exatamente naquilo que poderia ser o seu orgulho pessoal. Diz a sua ascendência, a sua formação. Ele diz, eu até podia confiar na carne. Eu tenho elementos suficientes, eu tenho aqui um currículo vitae suficiente para ter um orgulho em mim. Mas ele diz, não, mas eu considero isso tudo como lixo, como esterco. Eu quero é ganhar a Cristo. Ele compara aquilo que nós adquirimos por mérito, aquilo que nós adquirimos como o nosso eu, como as nossas conquistas, como sendo suporte para a nossa vida. Ele diz, não, a nossa segurança não está no que nós construímos, não está na carne, mas está na pessoa de Cristo. Aqui o nosso versículo 18, ele apresenta agora o outro lado. Estão a ver? Não dependes de ti, dependes de Cristo. E agora veja o outro lado. Porque muitos há, diz no verso 18, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Então, se por um lado temos a tentação de querer adquirir as coisas no valor da nossa carne, por outro lado ele diz que há um tipo de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Então vamos lá, se o nosso equilíbrio, se a nossa alegria tem que estar ali na sã doutrina, na doutrina da cruz de Cristo, naquilo que Cristo vem conquistar para nós, que não tem a ver com o mérito nosso, mas tem a ver com aquilo que Ele adquiriu por nós, aqui Paulo também está a dizer que há outro tipo de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, eles não colaboram com o propósito da cruz. É como se eles estivessem a adquirir um outro tipo de salvação ou a tentar adquirir à maneira deles. Os legalistas é na base das tuas obras. E este tipo de pessoas tem o foco errado. Diz aqui no verso 19 que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles é para confusão deles mesmos que só pensam, aqui está o problema, são inimigos da cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas. O foco deles é aqui. E a cruz de Cristo, o foco da cruz é levar-nos, como diz o verso 20, levar-nos para a cidade que está nos céus. Então, se por um lado temos a tentação de querer ter as coisas na base do nosso mérito, das nossas obras, e a Bíblia é muito clara disto, diz que não é pelas obras, não vem das obras para que ninguém se glorie, é pela fé, mas por outro lado também temos que nos comprometer com Deus. Temos que focar naquilo que é o propósito dele, que é a vida eterna. Ou seja, nós não existimos para ficar grudados aqui, presos às coisas da terra, às coisas terrenas. Ele diz, a nossa cidade está nos céus. Então deve haver alegria em nós, mas é se nós ficarmos firmes nesta doutrina, ter este equilíbrio, de não cairmos para um dos dois lados. Há sempre esta tendência, não é? Ou é porque sou eu que ganho, sou eu que faço, sou eu que mereço, ou então, eu quero é só ficar por aqui, o que interessa é o dia-a-dia, o que interessa são as coisas daqui. E Paulo diz, não. Para tu seres alegre, tu tens de ter este equilíbrio, tu tens de te alegrar no Senhor, tens de te alegrar e tens que andar na sã doutrina para tu poderes então ter esta cidade, digamos assim, como está escrito na Bíblia, a cidade que está nos céus. Então temos aqui se quiser, uma pressão que o apóstolo Paulo está a reconhecer, por isso quando vamos ao texto, e aqui ao versículo 15, ele está a dizer que temos que ficar nesta doutrina. Temos que ficar naquele ensino que é baseado na fé que temos em Cristo, no ensino de que agora que não depende do que fazemos, mas temos que ter compromisso com a causa de Cristo. E essa causa é para nos levar à eternidade. E aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, repare, ele está, sede meus imitadores e tende cuidado. Sejam meus imitadores. Há aqui um tipo de comportamento, que é o tal comportamento equilibrado na doutrina, que vai trazer esta alegria. E no verso 16 ele está a admitir que alguns ainda não chegaram ali, mas que estão no caminho, estão no ponto certo. No verso 16 ele diz, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Portanto, Paulo está a admitir que a doutrina é como um caminhar. Portanto, a fé em Cristo leva-nos a um estilo de vida que não está baseado nas nossas obras, mas na obra de Cristo. Mas também o nosso foco não é para ficarmos por aqui. A Bíblia diz que se nós queremos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo está a dizer, então vamos andar nesta caminhada, aqueles que ainda não chegaram lá, mas vamos continuar onde nós estamos, porque Deus, diz o verso 15, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus vai ajudar-vos quando nós estamos na doutrina, quando nós estamos no caminho, Ele vai incentivar-nos. Portanto, como diz também a carta aos Hebreus, olhando para Jesus, que Ele é que é o ponto, Ele é que vai aperfeiçoar a nossa fé, olhando para Ele, temos que focar nele, é a fé em Cristo. E diz o versículo 21, porque temos que ir para esta cidade, é para aí que eu quero ir, diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Estão a ver? Em vez do nosso foco ser nas coisas terrenas, não. O nosso foco é na cidade que está nos céus, onde vamos ter um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então há alegria, e a nossa alegria vem quando nós vivemos neste equilíbrio, estamos numa caminhada para ter um corpo glorificado, mas enquanto estamos cá temos que viver em compromisso, como Paulo diz, andemos segundo a mesma regra, andemos no caminho, andemos na doutrina e não façamos da vida cristã uma conquista
pelas obras. A obra está feita, Cristo fez a obra e agora estamos a caminhar para esta cidade. Eu gostava de olhar um pouquinho para terminarmos a nossa meditação, realmente no exemplo que Paulo dá, dos versos 4 ao versículo 7, ele está a dizer que podia confiar na carne. Isto é muito interessante, o verso 4. Ainda que podia confiar na carne. Ele está a dizer, em termos humanos, eu sou uma pessoa à maneira, eu tenho uma formação excepcional. Olha, ele está a dizer, olha, eu posso confiar na carne porque eu, como judeu, fui circuncidado. Lá está. Estão a ver? Quer dizer, ele foi circuncidado, mas ele está a dizer que a verdadeira circuncisão agora é a circuncisão de Cristo. É o que Cristo faz em nós. Portanto, ele está a dizer que foi circuncidado, ele até está a dizer que foi fariseu, segundo a lei, era zeloso, era irrepreensível, ele tinha um estatuto humano. E ele está a dizer, sim, mas isso agora não é importante. A partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, Cristo é o meu foco. Lá está, é a fé em Cristo. Sendo depois justificados pela fé. Temos que ter fé, temos que confiar em Cristo. Então esta caminhada de alegria, digamos, é tendo a fé em Cristo e andando naquilo que nós vamos sabendo dele, tendo como alvo aquela cidade que está nos céus. Como dizem em Hebreus, que eles esperavam uma cidade cujo artífice é Deus. Ele é o artista, ele é o arquiteto, ele é o construtor daquela cidade maravilhosa. E é para lá que nós caminhamos. Então deve haver alegria nesta caminhada, alegria na estrada da doutrina. Que Deus nos ajude a vivermos isto com abundância, por causa do foco final que nós temos, a vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos.